Olá, boa noite, pessoal. Estamos aqui no nosso nono webinar da Monitora. Quero já agradecer aí ao pessoal que já está prestigiando, já está entrando aqui no chat. Já vou falar a vocês que qualquer pergunta, por favor, façam aqui pelo nosso chat, tá? Não se sentam acanhados. Nós vamos hoje falar sobre cyber security, né? Por que você precisa saber disso, por que você precisa se preocupar com isso. Estamos trazendo aqui dois grandes especialistas na área. O Rubens, que é um especialista em cybersecurity, não vou me adiantar a fazer a apresentação do Rubens, não vou me adiantar, e o Léo, também não vou me adiantar, o Léo é gerente de desenvolvimento na Monitora, o Rubens é consultor e especialista em cybersecurity. Eles vão se apresentar por si mesmos, e eu quero começar esse nosso webinar dizendo, um pouquinho, contextualizando esse nosso assunto, né? Enquanto o mundo está trabalhando e estudando em casa, comprando pela internet ou apenas pedindo uma pizza pelo aplicativo, né, nós estamos aprendendo quão vulneráveis somos circulando os nossos dados pela net, né, pela rede. Os números são realmente alarmantes, tá? O site Convergência Digital diz que apenas as redes do governo brasileiro já sofreram mais de 1.000 ataques no ano de 2020. O país já é o segundo no mundo com mais perdas econômicas advindas de ataques cibernéticos. E para endereçar soluções, o governo brasileiro lançou no dia 5 de fevereiro deste ano o que eles chamam de o e-Cyber, que é um decreto que apresenta a Estratégia Nacional de Segurança Cibernética, cuja visão é tornar o Brasil um país de excelência em segurança cibernética. Aliado a isso, a consultoria McKinsey estima que o custo com os cybercrimes no mundo somam 600 bilhões de dólares. Esse estudo da McKinsey traz ainda que mesmo com os investimentos crescentes em segurança digital, as empresas não conseguem garantir uma diminuição das suas perdas com os ataques. Que 80% dos executivos de TI dizem que os programas de segurança de suas empresas são incapazes de evitar os ataques. As razões que eles apontam para isso são principalmente duas. Os times de cybersecurity estão muito longe dos tomadores de decisões das empresas, 2 ou 3 níveis abaixo, tá? E não tem acesso direto ao time de liderança. Isso claramente ressalta a forma com que o assunto de segurança cibernética é priorizado nas organizações e como ele não é visto de uma forma estratégica ainda, infelizmente. Também não há, na maioria das empresas, indicadores de cybersecurity, como um dashboard para informar os executivos dos riscos e do status dos seus sistemas de defesa, né? Bom, a Deloitte, que é uma outra consultoria, fala que para mitigar os riscos com os ataques cibernéticos existem 3 ações. A primeira delas, as empresas precisam permanecerem seguras, quer dizer, estabelecer e manter as capacidades de segurança nos fundamentos, monitorando e melhorando continuamente os controles para proteger contra as ameaças conhecidas e as futuras, permanecendo alinhados, obviamente, com as práticas da indústria, com os padrões e regulamentos de segurança. Depois eles dizem que as empresas precisam permanecer vigilantes, ou seja, precisam detectar as violações e anomalias através de uma melhor consciência situacional, tanto interna quanto externa, e através do ambiente onde a empresa está inserida, a abarcar todas as áreas desse ecossistema. E, por fim, eles dizem que as empresas precisam ser resilientes, ou seja, estabelecer e exercitar a habilidade de rapidamente retomar as operações normais e de reparar os danos aos negócios que se seguem a um ataque cibernético. Bom, isso posto, eu quero passar a bola para o Rubens, né, que é um especialista em cybersecurity. Ele vai se apresentar e eu já quero, Rubens, já começar com uma pergunta aí para você, né? À luz da sua experiência, como que você vê, como fortificar uma organização, ou seja, como proteger o coração do negócio de uma empresa? Existem nessas empresas áreas que são não negociáveis, a segurança é não negociável, e outras áreas que são mais, vamos dizer, atacáveis? Boa noite. Muito bem. Boa noite, muito obrigado pelo convite, desde já, um abraço ao Léo, obrigado Maurício pelo convite. Meu nome é Rubens Olotugin, você aqui colocar a apresentação, Maurício, eu acho que é o momento aí, falar um pouco, e
eu falo um pouco da minha história, né? Eu trabalho com tecnologia desde 1996, como vocês podem ver. Sou especialista em rede de computadores, nos últimos 20 anos atuando como analista sênior na parte de network, cybersecurity, corporativa, educacional, hospitalar, diversos projetos de infraestrutura e gestão. Então, é um caminho bem grande que a gente passou até chegar nesse momento, agora, nesse webinar que estou participando aí. E comento com todos que você salientou os pontos fortes que as empresas enfrentam, que a equipe de cybersecurity de uma empresa, quando é formada, enfrenta, principalmente na parte de chegar até a gestão administrativa, que caminhos a seguir. Essas tomadas de decisões são muito complicadas, às vezes, para a empresa, né? Porque, como analista de segurança, você está lutando sempre pelo melhor da empresa, sempre em buscar o ganha-pão da empresa, vamos dizer assim, né? O negócio da empresa esteja sempre seguro. E hoje, mais do que nunca, nós somos atacados de todas as formas, né? Nossas falhas de segurança são muito grandes dentro de uma grande corporação, de uma pequena corporação. Ainda tem muitas empresas que prezam pela confiança no funcionário, né? Mas a confiança no funcionário também é um ponto falho, né? A gente fala que o periférico aqui atrás do teclado sempre vai ser o problema pessoal. Então, esse coração do negócio, ele tem que ser muito bem desenhado, muito bem organizado e orquestrado junto com a administração da sua organização, com a equipe de negócio que está trabalhando, com os dados e informações que estão sendo ali negociáveis, né? E eu vejo assim que existem áreas, todas as áreas têm que ser analisadas na empresa. O número de informações, as informações que estão ali disponíveis para um usuário do estoque, assim como um usuário administrativo, são pontos de falha para cada um deles, né? E tem também a questão de que a análise dessa segurança, programas, como você salientou, né, programas de segurança que as empresas devem adotar, eu já estou entrando em outro ponto, requer alguns investimentos, requer conhecimento, principalmente, o que adotar, que impacto que vai gerar isso no meu negócio, é uma coisa que tem que se pensar muito bem, né, porque, querendo ou não, de algum lugar vai ter que sair esse investimento, né, não é, vou ali na esquina, aí está tudo pronto a minha segurança na minha empresa. Então, nós temos alguns passos a serem adotados dentro da organização que precisam ser levados em consideração. E tem que trabalhar em conjunto com a administração, porque se nós tivermos uma perda de informação ou tivermos uma falha de segurança, como a gente já viu em vários problemas ocorridos de ataques aí na internet, praticamente a empresa fecha, quebra, né? Porque a maioria das informações hoje é tecnológica. Toda é tecnológica, né? Tudo que vira dentro da sua empresa é tecnologia. Então, se você vende algum produto, você tem que ter um gerenciamento de um cadastro, você tem que ter um banco de dados, você tem que ter um site, você tem que ter informações pertinentes a esse negócio, da onde você compra, de onde você vende, e temos que trabalhar por essa segurança. Tem que ser prioritário hoje na empresa seguirmos esse foco de cybersecurity, porque a informação está ali. É um clique, some a informação. E aí, quanto que vale a sua informação que sumiu? Perfeito, obrigado, Rubens. Eu, pessoalmente, né, internacionalmente, eu ouço muito falar no que a gente chama na chamada inteligência coletiva, né, como uma tendência das organizações se anteciparem realmente aos ataques, né? Essa inteligência coletiva diz respeito realmente ao compartilhamento de informações sobre vulnerabilidades, ameaças, soluções, entre as empresas, governos e os próprios fornecedores de segurança contra cyberattacks, né? Essa prática pode realmente mitigar os riscos de ataques, espalhando rapidamente o conhecimento entre os principais stakeholders, né?
Alguns fornecedores já estão até desenvolvendo sistemas de segurança capazes de dividir anonimamente entre sua rede de clientes dados de uma ameaça, trazendo IPs, nomes de arquivos, endereços de e-mail ou outros dados críticos sobre o ataque. Inclusive, desde 2012, nos Estados Unidos, o Cyber Security Act já trata do compartilhamento de informações entre os setores público e privado. Outra tendência que eu também ouço lá fora é a combinação de recursos de automação e analytics com a inteligência humana. Essas ofertas ajudam as empresas realmente a monitorar, coletar e analisar grandes conjuntos de dados e identificar padrões que indiquem as violações ou tentativas de ataques. Isso permite que as organizações respondam mais agilmente às ameaças. Leonardo, dentro dessas duas tendências, como que você enxerga o papel das empresas, principalmente de desenvolvimento de software? Ou seja, no momento do desenvolvimento ou do teste de um sistema, lá, quando está sendo criado, quais os pontos que o profissional e o cliente devem se atentar no tocante a melhorar a segurança e dificultando os ataques? Se me permite, complementando a pergunta, existe uma mudança dessa postura hoje, desse profissional, dessas empresas, versus o passado, ou até falando do passado recente, né? Diz que a gente está vivendo um momento muito, muito novo aí nos últimos meses. Tá, certo. Eu vou começar me apresentando aí, que eu acho que quase já ia esquecendo. Não tenho aí tantos anos de mercado que nem o Rubens, mas eu não sei se precocemente, talvez para minha geração, desde 95 eu estou aí navegando na internet, já me aventurando a desenvolver sites e, enfim, acho que era uma coisa de quem talvez compartilhe aí dessa época, talvez tenha tentado, né? Então, desde 2010, 2009, já profissionalmente trabalhando dentro da área de TI, não sou, assim, um especialista em cybersecurity, mas do ponto de vista de desenvolvimento de software, aí a gente, com os vários clientes com os quais eu já trabalhei, os projetos já deu para adquirir experiências, algumas boas, outras não tão boas, assim, que a gente vai acumulando com o passar do tempo, tá? Maurício, só pergunta, certo, do ponto de vista do desenvolvimento, né, a gente sabe que a segurança, elas são várias frentes, a gente tem a frente do pessoal, a gente tem a frente estrutural, né, da infra, a gente tem a questão das nossas aplicações aí, que algumas vezes estão super bem consolidadas, ou às vezes elas podem ter algumas falhas de segurança, não necessariamente porque foi vamos falar assim, foi incluído, ou não houve um cuidado por parte do desenvolvimento em si. Às vezes a arquitetura da sua solução, a arquitetura da sua aplicação, ela foi feita de maneira que você pode acabar expondo parte aí dos seus dados ou permitindo com que chamadas não desejadas ocorram. E aí, do ponto de vista do desenvolvimento em si da equipe, eu acho que a gente tem várias ações, várias coisas que podem ser feitas. A primeira, eu acho que não tem nada mais agregador do que a experiência. A gente aprende no amor, a gente aprende na dor, e você ter uma equipe, ou pelo menos algumas pessoas não necessariamente pessoas da área de cibersegurança, mas se tiver, muito melhor, né? Mas se você ter desenvolvedores que já estão há algum tempo trabalhando em aplicações expostas na web, né? Seja websites, seja aplicativos de celular, ajuda muito. Tem um tipo de desenvolvimento que às vezes acaba sendo um pouco não tem tanto cuidado, que são o desenvolvimento de soluções e aplicações para intranets, que são redes internas de empresas. Só que aí a gente pode correr o risco, assim como o Rubens falou, né? Se a gente tem alguém lá dentro, ou se alguém lá dentro acabou de ter sua segurança violada, suas credenciais aí perdidas de alguma maneira, você está tão seguro quanto a parte menos segura de todo o seu sistema. Então não adianta nada você investir numa super infraestrutura, em soluções e em consultoria, sendo que culturalmente, estruturalmente você tem alguma falha ali. Agora, dando um exemplo, assim, ou alguns exemplos, assim, falando de soluções, desenvolvi um aplicativo, desenvolvi um website. Existem hoje ferramentas de mercados, algumas delas com versões community, né, versões que podem ser utilizadas de maneira gratuita. Não sei do ponto de vista de licença, se você pode trabalhar nisso comercialmente, mas você consegue validar a sua aplicação. Assim, vou dar exemplo de duas. Uma é o SonarQube,
que ele verifica o seu código atrás de code smells ou de práticas não necessariamente relacionadas à segurança, mas práticas que não são boas de programação, mas também trata, analisa e verifica ali possíveis vulnerabilidades. E uma outra que eu acho que é um pouco mais robusta que o Sonar é o Veracode, que aí ele faz uma análise, assim, acho que talvez um pouco mais extensa, de todas as falhas de segurança ou pontos de risco que você tem na aplicação que você está desenvolvendo, seja internamente, seja externamente, seja para um outro cliente. Então, eu acho que, assim como a gente vai falar agora nos próximos pontos, segurança tem que ser um negócio assim, cultural muito forte, muito forte, e não tem, pelo menos não deveria ter essa, putz, eu confio demais naquela pessoa. A pessoa pode ser a prova de suborno, ela pode ser a prova de qualquer outra coisa, mas se ela tiver um acesso que ela não precisa ter, um acesso privilegiado, e ela for a vítima de um ataque ou perder as credenciais do seu acesso de algum jeito, não adianta a confiabilidade. Assim, não que as pessoas não devam ser confiadas, mas você dar o acesso único e exclusivamente àquilo que a pessoa precisa acessar e não abrir as portas aí ou aumentar o risco a qual a sua organização, a qual o seu produto aí ele está sujeito, tá? Acho que acabei me estendendo um pouco, espero que tenha respondido. Não, isso é só uma coisa, Maurício, isso é importante que o Léo falou, que chega num ponto que eu sou dono da empresa, eu preciso ter acesso a admin na minha plataforma, só porque eu sou dono da empresa. Eu acho que existe logins com acesso de admin, né, que entra na parte de infraestrutura e organização, né? Então você tem logins de acesso em níveis, logins de acesso monitorados, né? Se eu vou usar só a aplicação, então eu tenho que ter acesso só para abrir a aplicação. Agora, se eu quero ter um acesso à base de dados, à leitura, à gravação, isso tende a criar várias contas de acesso, a policiar o tamanho de senhas que você está usando dentro da sua rede, a forma de troca de senhas que você está tendo dentro da sua organização, né? Então, tem N políticas, né? Aí a gente entra no conceito das ISOs, né? Se for aplicar para nível de segurança, aí a coisa começa a crescer, né? Mas vamos lá. É isso. Bom, vocês tocaram numa questão bastante interessante, na questão das pessoas, da cultura, né? É muito proclamado, realmente, que a melhor proteção de uma empresa contra cyberataques é realmente o comportamento das suas pessoas, é realmente a sua cultura. A chamada cultura de cybersecurity é apontada realmente como a melhor forma de mitigar os riscos em qualquer nível, em qualquer tamanho de organização. No entanto, essa cultura não se constrói só comunicando as políticas por e-mail ou pedindo, até obrigando algumas vezes os funcionários a trocarem periodicamente as suas senhas, né? Empresas que buscam construir uma verdadeira cultura de segurança investem tanto em treinamento e capacitação de suas equipes, quanto no investimento das ferramentas de proteção, né? Investir tempo em explicar e aumentar a consciência dos funcionários quanto aos possíveis riscos de ataque e as suas implicações nos negócios sob o meu ponto de vista, o que constrói essa cultura no dia a dia, né? Por isso que eu pergunto para vocês dois, na experiência de vocês já viram empresas assim preocupadas em criar essa cultura de segurança, né? Se sim, quais as ações que foram implementadas nessas empresas, né? Agora, vocês também têm o contra-exemplo, quer dizer, empresas que já vivenciaram práticas que colaboram para aumentar os riscos de ataque e que realmente devem ser evitadas, né? E, por fim, aí eu já pergunto, o perfil do profissional de TI que trabalha especificamente com cybersecurity ou não, ele precisa mudar? Onde que ele precisa mudar? Eu vou iniciar com você, o Rubens, por favor, depois passar para o Léo essa pergunta. Bom, são várias perguntas nessa nossa cultura brasileira, vamos dizer assim, né? Que eu até comentava outro dia, a nossa cultura brasileira é sempre deixar para depois as coisas, né? Não vai acontecer isso comigo, isso eu estou tranquilo, eu confio no meu time, eu estou engajado aqui em outros detalhes e não é o momento da gente investir nisso, eu não preciso disso no momento. Então, sabe que o brasileiro
ele deixa as coisas para depois, entra o carnaval, só começa em abril, as coisas a rodar no Brasil, e assim vai indo. Só que esse tipo de cultura está começando, creio eu que está começando a cair por terra, porque as empresas estão vendo que não é mais eu fabricar o parafuso e o Pedro fabrica também o mesmo parafuso, que eu vou estar competindo com ele. Mas a informação de como eu fabrico o parafuso, que produtos eu uso, para quem eu vendo, isso está sendo a alma do negócio. Sempre foi a alma do negócio, mas agora que eu estou acordando para que essa informação que eu tenha não caia em mãos erradas ou não caia nas mãos do meu concorrente, que ele possa fabricar o produto com a mesma qualidade e competir de igual para igual comigo. Então, esse é um ponto crucial que tem mudado. E quanto às ações que, agora vamos falar de segurança, do que tem mudado no Brasil. Tem muitas empresas que estão adotando a parte de gestão de segurança, começando com o Marco Civil da Internet, que é o controle de navegação web, controle do que os meus usuários estão fazendo, porque é uma cobrança muito forte já teve do governo em cima disso, apesar que muitos provedores ainda balançaram nesse meio termo, e ainda você percebe que não é toda empresa que está preocupada com isso, de ter um controle de logs de navegação, de filtro de conteúdo. Uma coisa importante que o Léo falou, de ferramentas que analisam o meu código-fonte para ver se está correta a minha segurança. Nós temos ferramentas também que analisam até em que nível de navegação o aplicativo que eu estou abrindo dentro da minha empresa é seguro abrir ele, porque ele chega na camada de segurança e esse aplicativo não pode ser aberto porque ele tem um código malicioso ali dentro que vai executar na minha rede e minha rede vai ser impactada. Não é simplesmente eu montar um firewall de borda, um NAT na minha empresa. Não, está tudo seguro aqui, não, mas eu não tenho filtro de conteúdo, não tenho filtro de IPS, não tenho IDS, não tem a parte de protocolos de segurança que garantem os meus dados não serem vazados, né? Ou se eu trago um pendrive de fora, se esse pendrive vai ser executado, ou um compartilhamento indevido dentro da minha rede, como que a minha equipe de TI está engajada comigo, que eu sou o CIO da empresa, como que estão engajados em descobrir vulnerabilidades. E outra coisa importante, Maurício, os nossos sistemas operacionais, eles estão atualizados com a última building? Isso é o ponto mais crucial, entendeu? Porque muitas empresas, elas falam assim, não, eu tenho as maquininhas aqui rodando o Windows 7, o Windows XP ainda, que tem legado, e essas são as piores máquinas onde estão a vulnerabilidade dos meus problemas que eu vou enfrentar dentro da minha rede. E muitas vezes a pessoa monta uma estrutura de rede na pressa, não segue algumas parametrizações corretas de que tem que investir, aí você chega para o departamento ou para o chefe de departamento e fala assim, ó, nosso projeto para essa nova unidade requer suítes gerenciáveis, requer firewall, requer isso e aquilo. Então você tem que chegar e ter um contexto de trabalho em conjunto com a administração e a equipe que está contigo, né? E a questão de, você perguntou, o perfil profissional, se está mudando, ele tem que mudar, porque hoje, se você está buscando um profissional para gerir a tua segurança, você tem que buscar o melhor, você tem que buscar o mais capacitado, porque, como na faculdade um professor meu falou, se um médico ele tem que ler 10 livros por semana, eu de TI eu tenho que ler 50 livros por semana, porque eu tenho que estar à frente do seu conhecimento para que eu possa suprir as suas necessidades. Eu acho que é isso que a gente tem que sempre pensar como o cara, né? A gente é sempre conhecido como o cara do TI, né? Que faz tudo. Mas a gente tem que ser conhecido como, se eu preciso tirar alguma informação, se eu tenho uma dúvida como que está o meu ambiente, a quem eu vou recorrer? É a pessoa capacitada e definida para aquela área. Fala um pouco, Léo, também aí sobre suas conclusões, que eu falei demais aqui. Você cobriu acho que quase tudo, assim, falando um pouco agora, pegando um gancho do final, falando do perfil profissional, hoje a gente acho que a gente não pode, a gente pelo menos não deveria ter mais aqueles profissionais que eles chamam de I, né, que é uma linha assim, onde a pessoa só sabe de uma coisa e ele é especialista naquilo, ele precisa ser no mínimo um T, porque vamos falar que eu sou um desenvolvedor de front-end,
vou desenvolver sites, vou desenvolver aplicativos web preocupado mais ali na parte da interação com o usuário. Você precisa saber hoje no mercado, ou de políticas, ou até mesmo de falhas que hoje têm sido exploradas. Ou pelo menos não é uma falha propriamente dita, mas é uma estrutura que você está usando que no futuro vai deixar a sua aplicação mais vulnerável, vai aumentar os riscos de você estar suscetível a um ataque, ou simplesmente você não precisa ter seus dados roubados. Às vezes o suficiente é você, vou dar um exemplo recente, que inclusive não foram tão impactados assim, mas porque hoje é um grande player no mercado e quem está na frente. Você, numa data específica, ter sua aplicação caindo, onde você teria ali milhares, milhões de pessoas, milhares de demandas acontecendo. Então, você precisa sim, eu sou o cara de front, mas você precisa saber como você está comunicando com o back-end, como os acessos estão sendo feitos, como você está gerindo as tokens, ali, os dados com relação à sua sessão. Hoje não basta mais você ser só o cara que, putz, eu sou o cara do Java ali. Não, você precisa estar sabendo, você precisa ter um entendimento. Obviamente, você não vai ser especialista em tudo, mas você precisa estar olhando para todos os lados, para, pelo menos ali dentro de onde você está trabalhando, em todas as interfaces que você tem, você está esperto e está preparado para o que pode vir a acontecer, tá? E falando um pouco ali, só voltando agora no papo da cultura, né? Não adianta, eu acho que, infelizmente, a gente vive aqui uma cultura de que nunca vai acontecer comigo, nunca vai acontecer com a minha empresa, e é que nem a história da árvore, né? Um dia você precisa de um lugar para pendurar a sua rede, uma sombra ali no seu quintal, e você precisa para agora. Aí você fala, mas quando eu deveria plantar uma árvore? Você fala, 20 anos atrás. Então não adianta, uma vez que seus dados já vazaram, já estão na Deep Web, já estão sendo comerciadas aí em mercados negros, em listas de hackers, etc. Uma vez que seus dados estão lá, você não vai conseguir recuperar. Você não vai, você precisa ter um cuidado, tem que ser um negócio muito mais profilático, porque uma vez que já aconteceu o ataque, uma vez que já aconteceu o vazamento, você perde credibilidade, você perde cliente, você coloca o seu negócio em risco. Entendeu? É um negócio muito... E às vezes não só o seu negócio, às vezes você pode colocar ou prejudicar ou manchar um nicho de mercado. Eu lembro da balançada que teve, acho que em 2018, em que uma fintech ele teve um vazamento bem grande. E eu conheço pessoas que trabalhavam em outras que, obviamente, todos tomam o seu cuidado, mas todo mundo nas outras empresas, eles pararam o que estavam sendo feito, pararam o que estava, tudo que estava sendo entregue, etc., para olhar assim, putz, aconteceu com eles, eu acho que eles tomam tanto cuidado quanto eu. Eu estou tomando cuidado suficiente? Então, às vezes, para as outras empresas, eles tiveram sorte de não ser elas a serem, entendeu? Mas essa empresa que teve esse vazamento, obviamente, acho que não existe nada totalmente à prova de falhas, a gente tenta aumentar ao máximo a segurança, diminuir os riscos, mas, enfim, é uma luta ali diária. Uma das coisas... eu ia falar só um pouco, eu ia me estendendo. Uma das coisas que o Rubens falou, de manter seu software atualizado. Vou dar um exemplo assim, bem simples. O leitor de PDF que você usa na sua máquina. Existem algumas falhas de segurança, principalmente quando eles chamam de zero day, são falhas que ainda não estão noticiadas, elas não estão sendo tratadas e nem tem soluções. Para essas, você vai estar vulnerável. Mas tem muitas outras, essas empresas estão super em cima, elas lançam patches, correções frequentemente. Java, principalmente, então também, né? Java. Então, é muito sério. Você precisa manter a sua infraestrutura, o seu software atualizado. Então, só para finalizar, não basta só investir em infraestrutura, não basta investir só em treinamento, não basta investir só em, vou manter o software. Você tem que ter todas as frentes, os lados, as partes de trás. Se você tem algum contato, se você tem algum jeito de acesso, tem que estar 100% engajado, senão você já tem o risco que é natural, e você está podendo estar sendo vulnerável a um ataque, mas você tem que diminuir isso ao máximo. Show de bola. Obrigado, Léo. Obrigado, Rubens. Eu vou trazer aqui agora a pergunta do Rafael. O Rafael, ele é estudante de ciência de dados e novo na área de tecnologia, segundo ele. Então, ele gostaria de saber se existem métodos de segurança de dados quando os colaboradores estão em home office, né? Como nós estamos, acho que todos nós agora, né? A realidade do mundo hoje, né? Uma vez que essa atuação fora da rede de VPN deixa os dados ainda mais vulneráveis. Fiquem à vontade para responder, por favor.
Bom, eu vou falar na minha parte de infra, né, que começa por aí, né? A parte de dev já está dentro ali. Então, na parte de infra, até tempos atrás, né, a gente sempre falava do uso da VPN, né? Tanto é que as pessoas que gostam de fazer coisas maliciosas, né, usam VPN. Não é só para o lado bom da empresa, existe também o lado ruim, né? Vamos dizer assim, né? A pessoa que trabalha só para tentar burlar a segurança. Eu vejo que com hoje o crescimento que foi do home office, a utilização de VPN cresceu, acho que de 10 para 80, 90%. Foi muito grande. Nós temos vários tipos de VPN que podem ser implementadas. Começa por aí uma análise, né, a ser feita, né? Existe a VPN normal, que você pega, conecta, do outro lado tem um firewall que não tenha... Só tem a estrutura de VPN, mas não tem, como eu estava falando, análise de segurança por camadas. Então eu autentico, eu digo que eu entrego esse acesso para a porta 80, que eu vou abrir uma aplicação web pela VPN, que é a minha aplicação SAP, um exemplo. Só que dentro desse firewall ele tem análise em nível de IPS, DS, antivírus, análise de software que está rolando nessa VPN, porque eu posso fechar uma VPN muito bonita com você aqui, Maurício, e eu tenho a minha máquina aqui em casa, mas ela não tem um antivírus. O meu filho usa para baixar torrent, para assistir filme, para fazer N coisas. E aí eu executo a VPN, me conecto no seu servidor, a porta 80 está aberta, outras portas de tráfego de arquivos, de file server, você vai ver o estrago que vai ocorrer nesse acesso. Por mais que o Léo desenvolveu o melhor software, com as melhores práticas, o software dele está totalmente garantido, mas nessa linha entre home office e empresa, existe uma falha de segurança. Então, o teu especialista em cybersecurity, o teu engenheiro de networking, eles têm que estar antenados com isso. Eles têm que estar... uma coisa que o Léo falou muito importante, nós temos que nos atualizar constantemente. Então, os produtos são atualizados constantemente, analisar as plataformas que têm distribuído essa ferramenta, qual que vai me garantir maior segurança na minha aplicação, se eu vou distribuir ela por uma VLAN, por um segmento DMZ, se eu vou via web, que portas que eu vou abrir, que seguranças e filtros eu vou aplicar. Isso é muito importante, estarmos relacionados a isso. O uso da VPN é extremamente necessário. Hoje, empresas usam VPN para telefonia, usam VPN para a sua aplicação, para a sua troca de arquivos, para a sua comunicação via conferência. Tem muitas empresas que usam, porque tem serviços proprietários deles que eles não querem trocar. E eu concordo. Imagina quantas empresas no mundo ainda tem hoje que estão usando o Windows NT. Um exemplo, HPUX, que são aplicações legadas que não podem parar. Então, tem que acompanhar esse fluxo, garantir a segurança desses equipamentos, porque eu não tenho como migrar um NT, alguma aplicação legada que eu tenho do passado, para um Windows 2016 ou um Linux hoje. Eu acho que esse é o grande lance, entendeu? Garanta-se que sua VPN ela vai funcionar. Então, eu tenho a VPN e tenho o meu canal de segurança. Mas o que eu tenho na minha borda da minha empresa que está filtrando tudo que está passando? Não é só liberar a porta passa, não é, Léo? Sua aplicação está lá. Mas aí o cara liberou todas as portas da VPN, mas o desktop do funcionário está cheio de vírus e assim por diante. O que você vê também como aplicação agora? Agora é uma pergunta para você, hein? É difícil, hein? Você meio que já abordou tudo, assim, o que eu falaria, inclusive, para quem eventualmente não é tão da área de TI, assim, e não entende o que pode ser uma VPN. VPN é uma Virtual Private Network, né, em que você consegue meio que isolar, ou pelo menos encriptar de uma maneira segura, a comunicação entre duas pontas. Então é como se você colocasse um canudinho entre o seu computador e o servidor ou a máquina da sua empresa em que você trabalha. Uhum. Só que não adianta você gastar, por exemplo, tem um canudinho, pode colocar um canudinho de papel. Você vai usar um serviço ali free ou um serviço bem baratinho e tal, que você não sabe a procedência, não sabe quem está hospedando. Enfim, pode ter outras pessoas ali furando o seu canudinho, mas vamos falar que você vai comprar a melhor solução. A solução mais cara, mais completa, mais robusta. O canudo, ele ainda tem 2 buracos na ponta.
Sim. Então, se você não tiver cuidado, que é o que o Rubens está falando, não adianta toda essa infraestrutura. Você precisa ter um cuidado tanto no seu servidor, na configuração de infra, de portas, e não só na configuração em si, na monitoria. Porque às vezes Isso você é pode importante. estar com o negócio super bem configurado, super bem alinhado, mas por qualquer outra razão, alguém pode conseguir uma maneira de dar um bypass, de ultrapassar alguma dessas medidas de segurança. E se você não tiver constantemente de olho, você não vai ver o que está acontecendo, você não vai conseguir ali em tempo hábil prevenir ou responder a uma tentativa Ou ser de ataque. alertado, Ou né? múltiplas, Ou ser né? alertado por Sim, isso. sim, é seríssimo. E só Isso falando... por falar. Não, isso é muito sério que você está falando, de que eu penso sempre assim, antes de chegar para o meu CIO a informação de que teve um ataque, eu já tenho que estar sabendo o que ocorreu Sim. antes de ser alertado a ele. Então, essa é a minha função. Minha função é estar ligado no que está acontecendo. O monitoramento, né? Sim. Constante dessa situação, claro. Sim, aí entra. E falando assim de segurança, só um paralelo que eu vou fazer com um negócio que aconteceu bem, eu acho engraçado, mas é bem preocupante. Algumas vezes já aqui no Brasil, por medidas judiciais, o WhatsApp, que é uma ferramenta de comunicação aí, ela já foi bloqueada para o acesso aqui de dentro do Brasil. Algumas pessoas sabem como é que funciona, mas se você usar a VPN, você consegue simular como se você estivesse fazendo acesso de um outro país. Sim. Então as pessoas conseguiam burlar esse bloqueio e continuar usando o WhatsApp, instalando em seus celulares VPNs gratuitas que tinham aí na internet e tudo mais. Só que se você está instalando um aplicativo, você instalando um serviço que você não conhece, ou que você não tem... É gratuito, né? Esse de graça sai muito caro. É o mel, né? É o hotspot, né? Exatamente, porque o que vai acontecer? Legal, acessei o WhatsApp, só que ao mesmo tempo que está acessando o WhatsApp, você está trocando mensagem, está acessando e-mail, está usando internet banking, você está trocando dados e você não sabe quem que é o cara, que é o dono desse canudo que você está usando. Ainda mais se é gratuito, você não sabe os termos de serviço, você até mesmo se é malicioso. Às vezes a pessoa, o serviço, a empresa que está nesse meio, ele está literalmente gravando tudo que você está enviando. E não é só para o WhatsApp, uma vez que você conecta numa VPN, dependendo de como ela é configurada, todo o seu tráfego vai passar pela VPN. Então, se você mandou uma foto para alguém, se você acessou seu banco, se você compartilhou uma senha, enfim, é só um cuidado aí que eu fiz na época com os conhecidos, o pessoal próximo, mas fica esse reforço aí, aproveitando desse assunto. Você falou de uma coisa bem legal, Léo. Eu estava vendo essa semana, tem um sitezinho, eu não vou passar todo o endereço, mas é print alguma coisa, /B, aí você põe 4 números. Nesse endereço, eu depois posso até compartilhar, para ficar depois no chat ou na documentação, todas as fotos de tudo que você imaginar que foi capturado em ataques ou por VPNs que você imaginar que existe na internet. Então você imagina, você encontra de tudo, de tudo. Isso é muito importante que você salientou a questão da VPN free, entre aspas, né, que eu estou usando no meu produto, pode estar sendo copiada minhas informações, meus dados ali por essa VPN, porque ela, se você usar um celular Android, ele pergunta, você quer permitir que essa aplicação tenha acesso a isso no seu celular? Aí você vai, se eu não der acesso, não funciona, então eu vou dar acesso. E condicionalmente você não lê, você não faz nada, você vai lá, next, vamos ver se conecta, e conectou. Pronto. E estou assistindo lá o que eu quero. Então, o usuário tem disso, né? Um celular corporativo, isso é importante também, Maurício, um celular corporativo, como que você tem controlado o que está sendo usado? Eu não quero controlar a vida do Léo, mas assim, as informações e dados que estão dentro do meu celular, eu estou fazendo um controle disso, e isso é importante, chega em nível de celular corporativo, a aplicação que está ali rodando, o meu PDV, né, que está rodando no meu celular, ele está tendo garantia que está seguro, que se o usuário fizer qualquer tratativa, ou instalar qualquer software, ele não vai ser impactado com os dados que estão ali rolando? Eu tenho dando um exemplo, né, assim, do meu conhecimento muito superficial sobre segurança, mas eu tenho os amigos que trabalham em bancos de investimento, grandes bancos de investimento na Europa. E é incrível, porque eles não saem eles têm o computador, né, o notebook deles, eles não saem com esse notebook do banco, não pode. O token de segurança, então eles têm o token de segurança, eles precisam levar o token para casa, o token tem que estar com eles sempre.
tem uma série de coisas que acontecem. O cara da segurança liga para eles para ver o número do token ao longo da noite, em horários esporádicos, assim. O telefone celular é sempre um BlackBerry, então que tem uma capacidade de segurança, dizem que é maior, né? E que tem um nível de segurança maior, que são usados pelos governos no mundo todo, os BlackBerrys. E então os corporativos. Por quê? Porque o nível de segurança ali você trabalha com bilionários, né? Assim, não é nem milionários, bilionários, verdadeiras fortunas, e que você tem que estar garantindo que aquele funcionário não está exportando aquilo levando aquilo para um concorrente, ou não está nem tendo acesso àquela informação que não dentro do ambiente seguro, da rede segura física dentro do banco. Esses bancos colocaram agora esses funcionários para trabalhar em home office e foi assim, o nível de segurança foi grande, mas meu amigo mesmo, alguns amigos disseram, eu estou trabalhando com 5% do que eu estava fazendo no banco, eu faço em casa, porque os outros 95% é tão protegido que eles preferiram não... Eles uma auditoria... paralisar aqueles serviços, né, a deixar a comprometer a segurança. É muito nisso. E sem contar que a auditoria disso é muito grande também, ainda mais num banco. São bancos de investimento globais que são as grandes fortunas do mundo, correm ali. Né? Bom, vou fazer aqui a pergunta do Rafael. Rafael diz que ele é analista de testes e queria saber quais as principais ferramentas usadas hoje em dia para realizar testes de seguranças. E aí a pergunta dele é se essas ferramentas são free ou são pagas, né? E aí ele pergunta, já não passou a hora desse tipo de teste ser mais frequentes nos projetos de TI? Acho que, Léo, você pode começar respondendo essa, né? Na tua... Tá. Acho que na primeira parte eu comentei de duas, que é o SonarQube. O SonarQube eu sei que existe uma versão que nem eu tinha comentado, Community, que é free para uso. Assim, ele obviamente não tem todas as funcionalidades, não tem todo o poder da ferramenta paga, né, da versão paga dela. Tem o Veracode, e lembrei depois, né, uma outra coisa que ajuda, que nem tudo é no sentido de ajudar, de aumentar a segurança e diminuir os riscos, é o uso de secrets. Você não necessariamente precisa saber a senha das aplicações ou dos bancos para os quais você está codificando. Se você tem ali uma esteira de desenvolvimento, de deploy, né, que faz a implantação, que sobe esse sistema em produção, nessa esteira ela pode ter parâmetros que são por nome de aplicação, enfim, é configurável, em que quem desenvolveu não precisa nem fazer ideia de quais são as senhas, porque uma vez que isso caia na esteira, esses secrets, usando esses sistemas automatizados aí, usando essa automatização de desenvolvimento, ela faz a substituição, e quando sobe em produção, ninguém, ou pelo menos um mínimo de pessoas, talvez só o administrador desses secrets, ele vai saber. Do ponto de vista do passar a hora desses tipos de testes serem mais frequentes, a gente, em algumas empresas ou em projetos, ou dependendo da situação, muitas vezes os prazos são sempre o maior vilão, problema, né? Vai chegando perto das deadlines, perto das datas de entrega, e muitas vezes são datas em que você vai sair naquela data, ou você vai perder aquela janela de evento, você vai perder aquela oportunidade. Então, pensando no ciclo de desenvolvimento e falando até o final do teste, né, uma vez que está funcionando, muitas vezes o pessoal, não, tá, então faz o que você consegue aí de teste e vai para a produção e corrige e tal. Obviamente, tendo um passado aí como que a gente sabe que para a maior parte, ou se não todas as aplicações, você não tem como exaustivamente testar todos os cenários, assim como você não consegue exaustivamente testar todas as vulnerabilidades, porque a gente nunca vai saber todas. Tem algumas que talvez já existam vários anos e até hoje não foram descobertas. Então, com certeza, eu acho que falta um pouco de maturidade, ou mesmo de ser machucado, né, de uma empresa que, putz, fiz ali meu aplicativo, eu lancei ele, porque eu precisava lançar, e sei lá, na primeira semana, nos primeiros dias, foi identificada uma falha, e, putz, isso é muito ruim, afeta muito a imagem. Hoje, onde a gente tem aí grandes mercados, isso sendo disputado por grandes players, por grandes empresas, às vezes é o suficiente para você cair fora dessa disputa.
Então, tem que ter muito cuidado. As ferramentas, pelo menos que eu conheço, ou que eu já tive contato, são essas, e eu concordo totalmente. Só que na hora da entrega ali, que nem o Maurício falou no início, às vezes as decisões de segurança estão 3 níveis abaixo ali dos tomadores principais de decisão. O cara lá da diretoria, de um board, ou enfim. Ele fala, não, vai sair, não, mas eu não terminei. Cara, a gente precisa, eu prometi para o CEO, eu prometi para os investidores, e aí começa aquela cadeia de vulnerabilidades por conta dessas tomadas de decisão. Então, super concordo aí com o Rafael, mas às vezes, ou muitas das vezes, acaba acontecendo de maneira diferente. Desculpa aí se eu falei demais, Rubens. Se tiver alguma coisa para comentar? Eu acho que a carga é muito grande em projetos, né? Muito grande em projetos. Às vezes você absorve um projeto muito grande e por mais que você tenha uma boa equipe de desenvolvimento, você esquece que tem o teste para rolar ainda, né? E aí acumula com os desenvolvedores. Você não tem o pessoal, o time de testes de camada, de análise, você não tem tempo para fazer tudo isso, mas tem que organizar isso, isso é priority do sistema, entendeu? Não tem por que você ficar, vamos desenvolver, vamos entregar para o cliente, e o teste? Puxa, esquecemos do teste. E agora? Aí que vem a grande decisão dentro do projeto, por isso que tem as camadas, os escopos, os estágios, e tem que colocar isso no escopo, tem que ter as horas de teste, pôr equipe para testar em tudo que é plataforma, como que funciona, como que não vai ser, onde vai dar erro, pôr carga em cima disso, porque o teu negócio está ali, né? Eu complementando o que vocês disseram, eu vejo do ponto de vista estratégico das empresas, né? O top management, né? O nível de tomada de decisão das empresas, o C-level em algumas delas, ele realmente é muito pressionado por resultados imediatos, né? E quando a gente encara isso, segurança, a cybersecurity, se torna um KPI, cara. Quantas tentativas de ataque tivemos esse mês, quantas a gente bloqueou, quantas a gente passou, e qual é o impacto disso. Vira um KPI tão etéreo, tão fora da realidade, que aparece lá numa lista de outros 10, 15, e passa nos boards. Eu já tive oportunidade e tenho oportunidade de ser advisor de alguns boards de empresas, onde um KPI lá é quantos ataques nós tivemos esse mês, quanto a gente mitigou, quanto a gente evitou, quanto a gente conseguiu contornar, quanto custou. Isso aí está dentro do budget, ok, vamos embora. E, cara, enquanto você tem que ter uma visão de longo prazo. Segurança, cybersecurity é uma visão de longo prazo que pode colocar toda a tua base de clientes, por exemplo, à disposição do teu cliente, do teu concorrente, né? A tua estrutura de custo, que talvez são as duas coisas que mais as empresas prezam, que é a carteira de clientes e a estrutura de custo, está à disposição do teu concorrente amanhã, estão publicadas na internet, né? Então, a gente vê quando dados dos nossos líderes globais estão disponíveis na internet, que nem aconteceu aí a semana passada aqui no Brasil, a gente entende que as questões são muito mais, o buraco é muito mais embaixo, como a gente diz, né? Popularmente. Mas, realmente, eu acho que enquanto não houver realmente uma preocupação que cybersecurity é uma questão estratégica, ela começa na cultura, ela começa no investimento, né? A questão da árvore do Léo lá, né? Lá atrás, né? Desde o perfil das pessoas que eu contrato, como eu trato como eu invisto na capacitação dessas pessoas, para criar essa cultura corporativa de segurança. E uma preocupação top-down, muitas vezes, né? Tá na agenda lá de cima, lá do board. Cara, fica uma preocupação da equipe de TI, uma preocupação da equipe de segurança, da equipe de infra, né? Que acaba ficando a vida toda enxugando gelo. Né? Eu quero já dar sequência, já colocando aqui a pergunta do Ricardo, onde ele diz que hoje a grande maioria dos cyber-ataques usam duas fontes de entrada, a vulnerabilidade de sistema e a engenharia social dos funcionários. Né? Qual a melhor opção para implementar uma boa cultura relacionada à segurança da informação? Então, a gente falou rapidamente sobre cultura, mas agora a pergunta dele vai mais além. Como implementar essa cultura da segurança da informação?
Bom, essa questão de cultura da segurança da informação vem desde do dono da empresa até a equipe de TI. Começa por aí. Porque por mais que você conheça a sua empresa, existem muitos pontos falhos que você nunca vai ver como dono. Porque também não é da sua alçada ficar vendo todos esses pontos, né? Você tem os times, os chefes de departamento, que são as pessoas responsáveis por essa área. E você tem que começar a fazer um levantamento, como empresas que desenvolvem aplicações que têm que ser baseadas em ISO 27000, né? Como a gente estava discutindo outro dia aí com o Léo, e você tem que tomar algumas priorities, né? Porque se você tem uma equipe de desenvolvimento e a empresa requer que você tenha essa certificação, você tem que trabalhar com o seu time nessa certificação. Mas aí entra na seguinte questão: que planos de ação que nós vamos tomar para as secretárias, por exemplo? Então, que níveis de políticas de rede que vão ser aplicadas para as minhas secretárias da minha corporação? Ponto 1. Que níveis de segurança vão ser tomadas para os managers de departamento? Que site que vou acessar, se vai autenticar, como que vai autenticar, qual que é a senha, que compartilhamento que tem, que acesso aos sistemas tem. Então, tudo isso tem que ser feito um levantamento, tem que ser feito uma adequação, tem que treinar as pessoas, não tem jeito, entendeu? Você vai contratar pessoas que nunca trabalharam dentro da sua empresa. Então você tem que falar para as pessoas, olha, aqui está a nossa intranet, nós temos uns vídeos iniciais que você está entrando agora, então como que funciona a nossa autenticação, nossa segurança de rede, nosso uso do Wi-Fi, um problema extremamente grave, Wi-Fi. Por mais que você ache prático de ter na sua empresa, o Wi-Fi é um problema gravíssimo. Porta aberta, né? Porque se eu estou sentado, a porta aberta, se eu estou sentado aqui com o meu computador, eu tenho algumas ferramentas úteis para mim, para ficar rastreando, porque nada mais é, o Wi-Fi é um broadcast maluco. Então, você às vezes deixa um TP-Link, né? Vamos dizer, pequenas empresas que às vezes acham que é um ponto inicial também. Quanto que eu estou reservando do meu investimento ou do meu dinheiro por ano que vem em cybersecurity? Não estou dizendo para a equipe de TI, eu estou dizendo em cybersecurity. Em gestão de segurança da minha organização, quanto que eu estou reservando? Isso é um ponto muito grande a ser tomado dentro da empresa. Não é quanto que vale o que eu tenho, não, quanto que eu tenho de dinheiro para isso. Por quê? Baseado nisso, eu tenho os aportes para fazer e o que eu vou implementar, o que eu vou mostrar para a minha empresa, dizendo, ó, estou garantindo a sua segurança por níveis de camada, por políticas de rede, por acesso de VPN, se eu vou ter minhas aplicações tudo rodando num VDI, num data center, numa intranet, numa VPN, se eu estou entregando isso por um serviço de Terminal 7, um Citrix, não importa qual seja, se estão atualizados os hardwares, e eu não estou dizendo só sistema operacional, se a BIOS está atualizado, se as placas de redes estão atualizadas, a gente nem chegou nesse ponto. Então, isso aí é muita vulnerabilidade. Se as minhas storages estão atualizadas, porque eu posso ter um ataque massivo dentro da minha organização e a pessoa simplesmente detectar que eu tenho firmware XYZ numa storage e tem uma vulnerabilidade que eu posso atacar e corromper os arquivos. Então, você entra no nível de que você tem que pensar em tudo isso, você tem que ter na sua equipe esse tipo de conhecedor, essa pessoa que vai estar tendo essa visão geral para passar para o time falando, olha gente, vamos começar a trabalhar nisso aqui, na parte de Wi-Fi, na parte de segurança, na parte de gestão das pessoas, nós temos que treinar as pessoas, porque nós não somos um time, nós temos que trabalhar pelo bem da nossa organização. Por mais que é impactante, o Rubens tem uma senha para acessar o Wi-Fi, uma senha para acessar o computador dele, uma senha para VPN, um token para isso, um token para aquilo, mas são garantias de segurança que eu tenho que colocar, porque o nível de trabalho que o Rubens tem é muito crítico dentro da minha empresa. Se uma das coisas for afetadas, vai ser afetado o quê? Ele entrou por Wi-Fi, mas ele não conseguiu chegar nos sistemas. Outra coisa importante, né, para a gente salientar, não quero me estender muito, que eu tenho que deixar o Léo falar aqui também, mas eu gosto quando a gente começa a salientar isso aí, nós temos que ter uma aplicação, um CIEM, que fique escutando todo o nosso ambiente de rede, nossos logs, as movimentações dentro da nossa rede, para que ele reporte antecipadamente, antes do problema, a ação que ele vai tomar e a ação que eu devo tomar, e aonde está impactando. Então, existem essas ferramentas, eu acho que, eu não sei se eu estou adiantando, Maurício, você me corrija aí.
Existem as ferramentas que nós temos que implementar nas organizações como serviço, não preciso chegar e pegar a caixa do produto e sair instalando no meu data center aqui interno. Então, existem já empresas com grandes aportes, eu fiz vários laboratórios disso, que elas analisam que arquivos estão sendo trocados dentro da empresa, que arquivos estão em anexo para e-mails, que contas estão sendo tendo tentativas de ataque, alteração e logon, da onde está partindo esses ataques. Esses tipos de ferramentas e esses alertas, esses relatórios, eles têm que estar acima de qualquer coisa, disponíveis para quem gerencia seu ambiente de cibersegurança. Porque se eu não tiver essas ferramentas, como que eu vou saber que ação tomar? Eu também não, eu tenho uma empresa com 80, 100 escritórios, ou 50 ou 20 escritórios, e vou ficar lendo log todo dia? Não tem como, né? Então você tem que ter uma ferramenta inteligente que trabalhe para você. E é esse investimento que você tem que preparar para o ano que vem, ou se está no seu budget para entregar isso agora, vai custar tanto, e eu tenho que colocar isso, porque a partir dessa higienização que está a minha rede, mostra a tomada de decisão que eu tenho que fazer. Se minha rede está no nível amarelo, vamos dizer assim, o que eu preciso fazer? Então a ferramenta te ajuda para isso. Fala um pouco, Léo, porque eu já falei muito aqui. Acho que eu vou só dar uma complementada do ponto de vista aí, o Ricardo perguntou do ponto de vista de sistema e do ponto de vista de ser humano, né? Isso. Eu acho que a primeira coisa, assim, eu gosto bastante de fazer analogias, fazer paralelos, os antivírus que a gente tem nas nossas máquinas pessoais, eles são diariamente, múltiplas vezes por dia, são atualizados, com novas vulnerabilidades, novos tipos de identificação. Se a gente olhar para a gente, com o nosso corpo, tem a vacina da gripe ali, anual, que tem, sei lá, 10, 20, sei lá, quantas tipagens diferentes de gripes novas que estão aquele ano. Então, por que a gente não faz isso com o conhecimento, com o tipo de fraude, com o tipo de golpe? Então, que nem o pessoal está comentando aí no chat, tem que trabalhar muito forte com um treinamento. E esses treinamentos são políticas, são capacitações, e que não bastam ser feitas só uma vez. Porque você vai fazer hoje, você vai ser sensibilizado, você vai ficar, recebi esse e-mail é estranho, não vou abrir. Mas daqui, sei lá, um ano, você fala, pode ter sido e-mail de fulano, você vai abrir. E sem falar que se tem uma coisa que o ser humano não falha, é em criatividade para fazer o errado. E curiosidade, então, cada né? dia... E curiosidade. Então, tem sempre novos golpes, novas estratégias. Então, precisa ser algo assim de evangelização, de catequização frequente e constante aí das pessoas. E isso é um negócio que a gente fala, é no trabalho, né? O dado da empresa, é o software do cliente, é o produto ali que não pode ser vazado. Mas se a gente olhar pra gente, lá atrás, um pouco pré-internet, os pais falavam, não vai conversar com estranho, se você tiver assim, você não vai falar seu nome, onde você mora, o número da sua casa. Hoje, assim, só fazendo uma reflexão, sabe? Muito provavelmente as pessoas têm um e-mail pessoal principal, que é onde você usa a sua rede social, que é onde está cadastrado ali algum serviço que você usa, serviços de compra, sites de compra, e aí a gente vai começando a ver... Faz uma reflexão do que se alguém tiver a senha do seu e-mail, por exemplo, o que aquela pessoa vai conseguir ver lá? Se a gente vamos fazer um paralelo com o Gmail. Se você usa isso, sei lá, para o seguro do seu carro, a pessoa sabe que carro você tem, sabe todos os dados. Imagina uma organização ou uma pessoa mal intencionada, o que ela não consegue com esse tipo de informação. E não é informação só de hoje. Esse e-mail você tem aqui 5, 10 anos, com informações pessoais, de trabalho, de contas bancárias. E isso é a mesma coisa que acontece na vida pessoal, acontece dentro da empresa. Então, eu acho que hoje a gente, e por a gente eu digo todo mundo, a gente não leva tão a sério quanto deveria estar levando, porque existem alguns tipos de danos que eles não têm remediação. Uma vez que determinadas informações... um exemplo super direto, assim, quantas pessoas famosas e outras não famosas que às vezes têm suas fotos pessoais, privadas, que são vazadas. Uma vez que isso vazou, ele vai estar eternamente na internet. Acabou. Então, tem que ter muito, mas muito cuidado. E isso vale tanto, é uma cultura que a gente deveria, sei lá, ser ensinado, talvez, acho que na escola, porque a internet, o uso dos meios digitais é algo que a modinha, que tá muito forte. Léo? A modinha. Isso. Lançou o app do Face App. Vamos lá, todo mundo, Face App.
Para que está se usando isso aí? Ninguém leu, né, os termos, ninguém está nem aí para isso, né? Inclusive é a segunda vez agora só fazendo isso daí. O Face App, acho que 1 ou 2 anos atrás ele saiu, teve toda uma discussão, os jornais fizeram lá, olha, suas fotos podem não, elas estão sendo armazenadas para usos que você, pode ser uso benéfico, eles podem estar treinando ali um negócio para identificar terrorista. Inteligência artificial. Mas ao mesmo tempo você pode estar sendo mapeado em um banco, vocês podem usar sua foto em, sei lá, uma propaganda lá na China, ou na Mongólia, enfim, é muito louco, assim, é muito sério. Então, esse Face App para desbloqueio dos seus dispositivos, ele pode usar para uso disso. Sim, exatamente. Então é muito sério, assim, é muito sério, e por mais que eu sou uma pessoa que eu falo disso, às vezes sou até chato, mas eu mesmo, às vezes, eu me pego, putz, acho que não devia ter feito isso. Então é uma revisão constante, assim, super crítica do quão sério assim, a gente leva a segurança nossa, pessoal, e isso reflete também no profissional, né? Dentro da empresa, como a gente está cuidando também dos dados da empresa, do nosso e-mail corporativo. Sim. Enfim, Eu vou fazer 2 perguntas aqui, uma do Rodrigo, que é similar à do Rafael. O Rodrigo pergunta o que vocês recomendam para estudar, para se tornar um profissional de cybersecurity, né? Que trabalha com infraestrutura de cibersegurança. E o Rafael também está buscando uma transição de carreira e queria saber como que é o mercado de cybersecurity, entendendo que ele anda paralelamente ao Big Data ou as áreas têm que trabalhar juntas. Aí falando um pouco mais da própria formação profissional e dos caminhos a seguir aí. Fala um pouco, Léo, agora. Tá, como eu não sou tão dessa área assim, eu vou começar bem superficialmente, e aí, Rubens, depois, por favor. Fala na parte de dev aí, o que você indicaria? Sim. Eu falo na parte de... Eu acho que a primeira etapa, assim, e aí não tem a ver tanto com segurança, mas ao mesmo tempo tem. Tem o Clean Code aí do Uncle Bob, que é referência para muita gente que trabalha com programação. Se você faz um código que ele é claro, que ele é limpo, que ele é bem manutenível, esse código hoje é seu, mas você não está fazendo para você, está fazendo para a empresa, você está fazendo para o seu cliente. Amanhã pode ser outra pessoa que vai pegar seu código e vai estar mexendo nele, vai estar alterando. Então, se você chamar, sei lá, uma variável que está expondo uma porta, está expondo um negócio de um nome totalmente aleatório, quem eventualmente vai vir depois mexer no seu código pode não saber que é isso e pode alterar, mudar alguma permissão, mudar alguma segurança. Então, do ponto de vista de desenvolvimento, é isso. Falando um pouco mais, e aí acho que vale para tudo, mas super reforçando, o cybersecurity, a segurança na internet, de sistemas, é algo que ele evolui, mas ele nunca deixa de continuar vulnerável àquilo que aconteceu lá atrás. Então, acho que o melhor caminho, seja por lazer, porque eu acho bem interessante, tem alguns livros assim bem curiosos, tem um hacker super famoso, acho que é Kevin Mitnick, faz tempo que eu li o livro, e outra, ele nem vai tanto na parte técnica, assim, ele fala do quão sério e como ele começou nessa carreira de hacker. Então eu acho que você olhar para trás, assim, como começou os hackers, quais foram os primeiros vírus, como fazer um estudo mesmo assim histórico, porque, por exemplo, semana passada eu estava vendo um vídeo de um cara da área de segurança na internet, em que ele identificou num grande portal brasileiro de notícias, que também vende serviços aí de e-mail, uma segurança acho que é cross-site scripting, que é algo que hoje ele é super cuidado, pelo menos acredita-se, que é algo super cerceado, super controlado, e que esse grande portal tinha isso aberto. Então, ou seja, é um negócio que está super batido, SQL Injection, onde você deixa um campo aberto no seu site, em que a pessoa consegue inserir alguns caracteres e conseguir fazer uma consulta no seu banco de dados, às vezes até retornar senhas. Então, eu acho que não tem vulnerabilidade antiga que não é mais válida. É que nem, de novo, volto a falar de vacinas, né? É algo que precisa continuar a ser feito, porque que nem a rubéola, que eu acho que é a rubéola. Ela tinha parado de acontecer, ela tinha sido extinta, e aí parou de ser vacinado, muitas pessoas começaram a sarampo. E algo sarampo, isso. E então
Então, a segurança é exatamente a mesma coisa. Não tem truque velho demais para não ser aplicado. Então, se você quer começar, começa estudando do que já foi famoso, do que acontece. Inclusive, eu acho que é algo assustador e divertido ao mesmo tempo. Você vê assim quanto grandes corporações ou grandes casos poderiam ter sido evitados ou protegidos aí com medidas não tão caras ou às vezes até simples. Enfim, é isso. E outra questão, Léo, aproveitando a sua linha de pensamento, às vezes se torna tão prático de a pessoa falar assim, não, isso não vai acontecer, deixa lá, passa por alto, né? E eu sugiro para quem quer conhecer e investir na carreira de cybersecurity, tem todo um contexto, né? Você tem que ser um pouco de analista de sistema, tem que ter um conhecimento de network muito bom, entendeu? Camada de rede, eu estou falando desde a camada OSI, vamos brincar da camada OSI, porque isso tudo tem vulnerabilidade, você pode explorar tudo isso. Você tem pós-graduações em várias áreas de cybersecurity, em engenharia forense, é muito legal também, é uma outra área que eu gosto muito de explorar e ter conhecimento disso, é uma gama muito grande de estudos e de conhecimento que você pode absorver, porque eu falo que conhecimento nunca é de menos, aquilo que está contigo é teu, eu estou aqui, estou espalhando meu conhecimento, o Léo está espalhando o conhecimento dele, e é isso que a gente vivenciou na prática, é isso que você vai aprender no dia a dia, é isso que você vai saber que quando sentar numa rede ou numa aplicação que você vai ter que desenvolver, você já vai olhando para a aplicação, olhando para o ambiente, você já vai achar os problemas. Então, analise esse tipo de estrutura. Um outro livro que eu acho muito legal também, que eu gostei muito que eu li, é Fortaleza Digital, que tem tudo a ver com o que a gente passa hoje, né? A parte de análise com o Face App, aí uma brincadeira que se tornou um problema, né, para as pessoas e outras coisas mais que a gente tem enfrentado. Então, conhecimento nunca é de menos, invista nessa área, se você quer entrar, entre de cara, porque o mercado está desejoso por pessoas que têm conhecimento e desejoso também para mitigar as necessidades das empresas, porque existe N plataformas de análise, N serviços para serem implementados, mas aquele que você é especialista na área, aquele que você domina, é aquele que vai ser implementado. É aquilo que a empresa está buscando. A empresa não vai gastar dinheiro em ficar fazendo laboratório. Ela quer já resolver o problema dela. Então, estude, aproveite no mercado vários webinars que está tendo, vários treinamentos, vários conhecimentos de outras pessoas que vão passando, participe de... Agora não tem mais eventos, né, porque todo mundo está em quarentena, mas aproveite esses webinars e vídeos que tem na internet, porque sempre você vai tirar proveito daquele ponto que você está analisando. E Rubens, eu já vou fazer um convite, estender o convite para quem quiser entender um pouco melhor sobre infraestrutura e DevOps. A gente vai estar trazendo aqui, a gente só está definindo a data, a Glaze, inclusive, que está aí nos nossos chats, participando com a gente, colaborando bastante, e o time de DevOps da Monitora. Legal. Já estou aqui intimando publicamente que eles vão estar, a gente vai estar fazendo um webinar especificamente sobre infraestrutura e DevOps, e o time da Monitora, liderado pela Glaze, aí vai estar participando, vai ser um webinar. Tenho certeza, quem se interessa, fica aí ligado, a gente já está definindo vamos definir uma data no futuro aí, breve, a gente vai estar trazendo esse assunto sobre infraestrutura e DevOps, e aí, obviamente, sem sombra de dúvida, conectando a segurança de dados. Tá? Bom, a gente está com 1h e 8 minutos, a gente já tem algumas perguntas a serem respondidas aqui. Eu vou pedir para vocês, já vou pedir desculpas para quem a gente não conseguir responder as perguntas aqui, elas vão ser encaminhadas para os nossos convidados, e como a gente tem o contato de vocês via e-mail, a gente vai estar pedindo que os convidados respondam isso diretamente a cada um de vocês via e-mail. Mas eu gostaria muito de trazer uma pergunta do Rafael aqui, que é com relação à nova Lei Geral de Proteção de Dados, a famosa LGPD, né? E ele pergunta como que a LGPD trará melhorias reais com relação ao contexto de segurança que a gente tem hoje.
Bom, com relação ao LGPD, tem o grande porém do início da nossa conversa, né? O brasileiro sempre deixa para depois. Verdade. Já tá... Sempre deixa para depois. E, assim, o governo, ele está preocupado com essas informações das empresas, assim como do próprio governo ou de todas as pessoas. Eu acho que começa por mim a Lei Geral de Proteção de Dados. O que eu publico, aonde estão minhas informações, né? Uma coisa que o Léo salientou muito, eu tenho meu celular, então eu já tenho todo o meu cadastro de informações para todos os sites ali, eu uso o Facebook para autenticar tudo, aonde estão meus dados. Eu acho que nós temos que começar por nós. O primeiro controle tem que ser feito por nós. Que sites que eu estou acessando, se eu tenho lá um e-mail único que eu gravo todas as minhas informações, se eu tenho alterado a minha senha, como que eu estou compartilhando esses dados com sites que estão na internet, se eu conheço esses sites, começa por aí, se eu tenho alterado a minha senha, como eu já falei. Mas para as empresas, é uma cruz. É uma cruz a Lei Geral de Proteção de Dados que está entrando, porque eu vejo assim, de todos esses anos que eu estou trabalhando, e trabalhei focado em segurança, as empresas acham que a Lei Geral de Proteção de Dados ela é uma carga muito grande para serem efetuada em pouco tempo. Imagina você, se nós não tivéssemos essa quarentena, agora em agosto começaria a aplicar a Lei Geral de Proteção de Dados. Você acha que o mercadinho da esquina do seu bairro ele estaria preparado para a Lei Geral de Proteção de Dados? Você acha que a padaria que vende o melhor pãozinho da sua cidade, ela está preparada para a Lei Geral de Proteção de Dados? Onde o caixa tem acesso a cartões de crédito, como você já viram na internet, aí pessoas que às vezes vai fazer o pagamento, entrega o cartão de crédito na mão da pessoa, o atendente rapidamente pega o celular, tira uma foto da frente, de trás do seu cartão, você nem vê, quando vê, só vê as contas chegando. Você entrega seu cartão de crédito e dá uma volta na loja para depois pagar. Então, esses tipos de cuidados que a gente tem que aprender com quem já passou por isso, né? Nós vemos na Europa e nos Estados Unidos, para qualquer serviço que você vai contratar, você tem que assinar inúmeros documentos, permitindo que eu possa ver o seu e-mail, permitindo que eu vou oferecer um serviço para você. Pô, se eu estou pagando para você, Maurício, eu não preciso assinar nada, já paguei, tá? Não, mas eu tenho acesso às informações do seu e-mail, porque eu estou fornecendo o serviço, tem que ter esse controle de documentos, quem assina. E outra, quando vier uma fiscalização, ele não vai perguntar para o Léo, que é o dono da empresa, ele vai perguntar para o time de segurança dele, olha, quem é o responsável? Você tem que me dar esses dados aqui. Então, a carga de coisas que tem as empresas para fazer, pequenas e médias empresas no Brasil, eu vejo que não estão preparadas, vão sofrer muito, mas muito mesmo, porque é dispendicioso. O governo não vai bancar nenhuma empresa para te dar o aporte e o acompanhamento de todos os passos de implementação das camadas de segurança. Um documento que eu deixo em cima da minha mesa e vou embora para casa, isso não pode. Ou que está na minha gaveta, não pode deixar um documento nenhum na sua mesa. Porque você deixa o documento lá na sua mesa e passa o segurança que faz a ronda à noite. Ele vê, nossa, olha aqui, ó, um documento com toda a folha de pagamento da empresa, ele tira uma foto e publica na internet. Isso é um processo que vai ser complicadíssimo para as empresas. Notas fiscais que entram dentro da empresa, na parte de estoque, o que é emitido, quem tem acesso a isso, como que eu vou destruir esse documento ele já foi arquivado digitalmente, certificado, eu vou destruir por onde que eu vou destruir, como que eu vou acabar com esse documento. Então, a carga é muito grande para pequenas empresas, eu vejo assim, e médias empresas. Grandes corporações têm investido milhões nisso. Milhões, mas milhões mesmo, porque quando chegar a multa vai ser baseada no bruto da empresa. Acho que eu não lembro agora se é 4% ou 12%, uma coisa assim, em cima do que foi encontrado e o que foi avaliado. Então, imagina nós no Brasil, que temos o deixar para depois, que não estamos preocupados com agora, não estamos, como o Thiago falou, 20 anos para cá, é um crescimento que a empresa tem que se adequar
as camadas de segurança, as regras de negócio. Então, se a tua empresa já está na regra de negócio, está se adequando e está preparando, você vai ter que contratar uma equipe preparada para a Lei Geral de Proteção de Dados. Não pode ser ninguém que você contrate, tem que ser alguém de fora, porque a auditoria é muito grande em cima disso, e vai ter que ter trabalho em cima disso aí. Analisar fluxo de cada departamento, colocar em ordem as práticas corretas que têm que ser tomadas, se tá errado, deixar esse documento aqui, qual que é o procedimento a ser feito, educar novamente os teus funcionários, os novos e os antigos, tirar os vícios deles, para que a empresa tenha pelo menos o mínimo de confiabilidade baseada na Lei Geral de Proteção de Dados, para que a gente não sofra as cargas do governo. Sim. Que vem, né? Da minha parte, nessa parte da Lei Geral de Proteção de Dados, é muito complexo e a gente tem muito caminho pela frente. Fala, Léo, um pouquinho. Vou tentar ser bem breve. É grande o contexto. É monstruoso. Eu acho que tem muito a ver com, assim, sendo bem simples, igual isso que até de ser simplório, tem a ver com forçar as empresas a levar a sério os dados dos seus clientes, dos seus usuários. Então, as empresas que já tinham políticas, já tinham critérios, já aplicavam coisas para manter esses dados controlados, protegidos, tá ali, já está o bom caminho andado. Mas aquelas empresas que nunca levaram a sério os dados das pessoas que se cadastraram nos seus portais, às vezes tem bancos de dados abertos, com senhas e dados pessoais não criptografados, enfim, esse pessoal vai passar um perrengue muito forte, não vai ser fácil, assim, correndo o risco aí de até alguns negócios, o tipo de coisas assim, sofrer multas pesadas ou fechado por não dar conta, mas enfim, é algo que é complicado, é pesado, mas vendo para o caminho que o mundo está indo, acho que é necessário e é muito importante, tá? Então, eu acho que vai ajudar sim muito na questão da segurança, que seja não para que não aconteça mais os ataques, que não aconteça mais os vazamentos, mas quando acontecer, vai ser muito mais difícil de recuperar esses dados que foram vazados. As empresas vão ter consciência e ciência exatamente do que vazou, que tipo de dado, quando vazou. Então, vai melhorar assim, em vários aspectos, seja da prevenção e seja depois para identificar, tratar e até mesmo alertar os usuários. Porque se você não sabe se vazou, sei lá, 10% do seu banco de clientes, de usuários, não sabe se vazou 100%, você vai, a primeira coisa é resetar a senha de todo mundo, ou, enfim, em outras políticas que pode ser feito, tá? E a última coisa só que eu ia fechar aqui, eu acho até porque estamos bem avançados, me perguntaram, acho que ontem, uma coisa bem interessante, com relação e bem dentro desse assunto de cybersecurity. Pô, eu estou usando um sistema, aí você pode estar fazendo isso, obviamente, de maneira legal, sem nenhum meio ou intenção maliciosa, encontrei uma falha de segurança, uma falha num sistema, em um grande portal. O que eu faço? A primeira coisa, se você tiver sorte, esse portal, esse sistema, às vezes tem um programa ali de bounty hunting, de caça de recompensas. Então, você pode ganhar um dinheiro, eles vão ter um portal, eles vão ter um contato, vão ter alguma maneira de você entrar em contato. Então, se você encontrar, acho que independente de ter ou não esse sistema de recompensa, se você está usando aquilo é porque você vai estar vulnerável àquilo. Então, é interessante tanto para você quanto para todo mundo que usa aquilo que você reporte. E aí, a maior parte dos portais, eles têm sim contatos diretos, tem ouvidorias, tem esses programas. Ou no pior dos casos, nossa, não descobri nenhum e-mail dessa empresa. Cara, entra no LinkedIn, procura a empresa, você vai achar o CEO, você vai achar o cara de segurança, então você consegue chamar direto essas pessoas e compartilhar essa informação que você descobriu. E acho que é isso. Valeu. Gente, a gente já avançou no horário. Tenho a agradecer primeiro ao Rubens, ao Léo, pela aula que deram aqui sobre cybersecurity. A gente sabe que esse é um assunto que é muito mais. A gente arranhou a ponta do iceberg aqui, né? Mas a gente vai, pela receptividade de vocês, a gente entende que a gente vai ter que fazer mais com outros webinars sobre cybersecurity, com certeza. Agradeço a todos que ficaram até agora, né? Passamos aí 20 minutos, quase 20 minutos do nosso horário, mas eu acho que valeu muito a pena. Todo mundo aprendeu, todo mundo sabe que esse é um assunto que é pertinente a todos nós, no nosso dia a dia, né? Mas hoje que a gente está recluso e trabalhando com a internet como a base da maioria dos nossos trabalhos hoje.
Então, como a gente tem que se preocupar, quão importante é isso. De novo, Leonardo, Rubens, muito, muito obrigado. Obrigado. E a todos que ficaram até agora, só tenho a agradecer. Para a semana que vem, a gente vai ter um outro webinar na quinta-feira, às 18 horas. Nós vamos falar sobre inovação, trazer um convidado muito legal, da 42, lá do Rio de Janeiro. A gente vai fazer um esquema de entrevista com ele. Então, a gente vai falar sobre startup, vamos falar sobre inovação, vamos falar o movimento, como que as startups e a inovação estão acontecendo aí, qual que vai ser o futuro, né, desse mercado de startups. Ele que está ligado lá à fábrica de startups, que é um grande movimento lá no Rio, uma grande empresa lá no Rio de Janeiro. Então, um cara que veio de Endeavor e tal. Então, convido vocês a ficarem ligados nas nossas redes sociais para se inscreverem no nosso webinar da semana que vem. Mais uma vez, obrigado, boa noite a todos e até a próxima, hein, gente? Obrigado. Obrigado pelo convite e até a próxima. Pessoal. Até. Tchau, tchau.